Boa noite. Obrigado. Boa noite. Minha gente, boa noite. Antes eu vou fazer um aviso aqui para vocês, que é o seguinte. Tem uma cadeira aqui, mas eu prefiro falar em pé. Pode ser? Eu vou até dizer por que eu vou falar em pé. Eu trabalhei muito tempo da minha vida dando aula para criança pequena. E quando a gente dá aula para criança pequena é um problema, porque você tem que se movimentar mais do que elas. Então, de certa maneira, eu me acostumei a falar de pé. E como estou sozinho aqui, eu vou falar de pé. Bom, primeiro eu quero começar, evidentemente, agradecendo o convite, agradecendo a Ana, agradecendo ao Mauro, a Lisa. É uma alegria estar aqui, voltando a Flip, né, voltando a Paraty, uma cidade que na minha infância me assombrava enormemente, né, porque eu ouvia histórias sobre Paraty, a cidade fantasma depois do ciclo do ouro. Então, estar em Paraty para falar de João do Rio, para falar com vocês, para falar da rua, é uma alegria. E vendo as imagens belíssimas do enterro do João do Rio, eu me lembrei, eu estava ali atrás, do grande intelectual brasileiro, do grande pensador do chão do Brasil, Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, que nos deixou recentemente. E Bispo dizia uma coisa muito bonita. Bispo dizia que o tempo para o povo de terreiro, para o povo da roça, era um tempo que tinha começo, meio e começo, né? É o tempo espiralado, é o tempo que é como um caracol. Então, João do Rio aparece morto e João do Rio aqui aparece vivo. Estamos falando de João do Rio. E eu queria lembrar também que para os povos encantados do Brasil, o contrário da morte não é a vida, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o esquecimento, o contrário da morte é a lembrança. Então, enquanto a gente fala, enquanto a gente celebra, enquanto a gente lembra, enquanto a gente conversa, a gente mantém vivo. E João do Rio, portanto, apareceu ali no caixão e está vivo, né? Está bastante vivo, diga-se de passagem. E aí, eu quero começar propondo uma coisa para essa fala, porque quando eu fui convidado para falar sobre João do Rio, que é uma inspiração, João do Rio que foi estudado por tanta gente boa, né? João do Rio que é trabalhado nas universidades, João do Rio que gera trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses, o que eu poderia falar? E aí eu vou propor uma certa ousadia aqui, já que a curadoria me deu inteira liberdade para isso, eu agradeço. Eu não consigo imaginar o início de uma Flip, o início de uma festa, falando de João do Rio, um homem da rua, um homem que disse, eu sou a rua, sem propor uma leitura de João do Rio a partir de Exu. Então eu queria trazer Exu para a Flip, para que Exu conduza o nosso caminho e para que Exu abra Paraty para a festa, abra Paraty para João do Rio, abra Paraty para todo mundo. Por quê? Exu é o orixá que manda no corpo, é o mensageiro, é o dono da rua, é o festeiro, é o alegre, é o que nos traz vivacidade. E eu queria pensar João do Rio a partir de um Itã de Exu. Itã, para quem não sabe, é uma palavra que designa, entre os iorubás, o relato de um mito. E é esse mito que vai abrir caminho para que João do Rio chegue até nós. Esse mito é muito famoso, tem várias versões dele, mas ele começa da seguinte maneira. Diz o mito que um dia Exu estava no mercado, em Ilê-Ifé, e nós estamos no mercado. É a rua, né? E Exu observou que as pessoas discutiam muito no mercado. E ele foi tentar entender que discussão era aquela. O que vocês estão discutindo? O que está acontecendo? E aí ele reparou que havia dois grupos distintos que brigavam, porque um achava que conhecia a verdade e o outro grupo achava que conhecia a verdade também.
Um grupo achava que conhecia Ilê e Fé melhor do que o outro, e o outro grupo achava que conhecia Ilê e Fé melhor do que o primeiro. E eles discutiam, até que Exu, Odara, o Senhor da Alegria, virou-se e disse: eu vou resolver o problema de vocês. Estejam aqui no mercado no final da tarde, porque eu vou cruzar o mercado, eu vou passar pelo meio da rua com um filá, um gorro. Aqueles que conseguirem dizer qual é a cor do gorro que eu estou usando, detêm a verdade, conhecem Ilê e Fé, conhecem a rua, conhecem o mercado, conhecem a encruzilhada. Então vocês fiquem de um lado, vocês fiquem do outro e me aguardem, porque eu virei com o meu gorro e o meu ogó, o bastão encantado, e eu vou cruzar o caminho. Eu quero saber quem é que vai dizer qual é a cor do meu gorro. Feito isso, Exu pegou um filá, vermelho e preto. Um lado do filá era vermelho, o outro lado do filá era preto. Um grupo estava aqui, o outro estava ali, e pelo meio começou a passar Exu. Exu começou a caminhar. Quando ele entra, o povo do mercado o saúda. O saúda cantando para ele uma canção muito bonita. Ei, barabô, agomojubá. Ei, barabô, agomojubá. E moda é comer cuê, barabô, agomojubá. Ele é bará e chulonã. Ei, barabô, agomojubá. Ei, barabô, agomojubá. Ei, barabô. Ou seja, respeitosamente nós recebemos o Senhor dos Caminhos. E ele foi passando. E aí, aquele grupo olhou o filá de Exu e disse: é vermelho? Só que aquele grupo estava achando que o filá era preto. É vermelho, é preto, é vermelho, é preto, é vermelho, é preto. E os dois grupos acabaram se engalfinhando, saíram no cacete e foi um negócio terrível no mercado. Porém, um modesto mercador teve a ideia de cruzar o caminho. Ele estava ali, foi para lá, ele estava lá e foi para lá, e ele disse: o filá de Exu é vermelho e preto. Eu contei esse caminho porque os itãs nos inspiram, e para dizer o seguinte: Exu, nesse caminho, é a cidade do Rio de Janeiro. E o mercador que cruzou para dizer qual era a cor do filá dele é João do Rio, é Paulo Barreto. Porque é isso que João do Rio faz. João do Rio nasceu em 1881. Ele nasce pouco tempo antes da abolição da escravidão e da proclamação da República. A escravidão é abolida em 13 de maio de 1888 e a República é proclamada em 15 de novembro de 1889. E essa República proclamada em 1889, ela tinha que lidar com uma realidade imediata. O que é que nós vamos fazer em um país que era monarquia, virou república, e em um país que até ontem tinha escravidão e agora faz uma transição para o trabalho livre? E isso impactou muito a cidade de João do Rio, o Rio de Janeiro, a cidade de Paulo Barreto. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital, foi corte, capital do Império, e passou a ser Distrito Federal da República. E vamos falar sem meias palavras. Essa elite republicana, os homens do poder, uma geração de intelectuais da República também, pensaram essas questões em cima de dois elementos. A cidade do Rio de Janeiro, ela precisava se modernizar para se adequar a um certo modelo de desenvolvimento capitalista que vicejava no Ocidente no século XIX, virada para o século XX. Era necessário adequar o Rio a essa transição.
o meu querido, inesquecível, infelizmente falecido precocemente, professor Nicolau Sevchenko, falava lindamente sobre isso num dos livros fundamentais para a minha formação, A Literatura como Missão. Era um momento em que o Rio de Janeiro precisava se modernizar. E essa modernização passava por um critério fundamental. O Rio precisa ser uma Paris tropical. O Rio precisa ser uma cidade europeia nos trópicos. E isso não deixa de ser, no mínimo, irônico, porque a cidade do Rio de Janeiro, ela foi fundada oficialmente por Estácio de Sá para expulsar franceses. Os franceses invadem a Guanabara, a França Antártica, os portugueses lutam com os franceses, os temiminóis e tupinambás se envolvem na pancadaria e a cidade é fundada para expulsar franceses. Só que essa cidade fundada para expulsar franceses, num certo momento resolveu que precisava ser francesa para negar que era profundamente africana. E esse é um detalhe absolutamente fundamental. Essa modernização operou no apagamento de um Rio de Janeiro, do ponto de vista urbano, colonial, imperial, de um Rio de Janeiro afro-lusitano. É só pensar nas reformas urbanas de Barata Ribeiro, com a demolição do Cabeça de Porco, Pereira Passos, com a abertura da Avenida Central, o Boulevard Parisiense cortando o centro da cidade. O Rio tinha que ser francês. O Rio em que João do Rio cresceu, em que João do Rio começou a trabalhar como jornalista, desde os 16 anos de idade, tinha que ser francês. Agora, além desse projeto de cidade cosmopolita, adequada ao desenvolvimento capitalista, tem um outro detalhe fundamental. Esta elite republicana concluiu que a única maneira do Brasil ser viável era promovendo um projeto de embranquecimento racial. Ou a gente pensa nisso de uma forma muito contundente, para entender o tempo de João do Rio, para entender o nosso tempo, ou então a coisa não vai para frente. Nós tivemos uma elite que fundamentalmente pensou o branqueamento em duas dimensões. A primeira é a dimensão da impressão da cor da pele. Vamos trazer imigrantes europeus, porque esses imigrantes europeus, ao longo de gerações, limparão, era uma expressão muito comum entre os eugenistas daquele período, a cor da pele do brasileiro. E alguns intelectuais importantes, diga-se de passagem, chegaram a dizer o seguinte: se esse projeto der certo, na virada para o século XXI, nós não teremos mais traços indígenas ou negroides na população brasileira. Isso foi um projeto de Estado. Só que esse branqueamento projetado pela República, além de ser um branqueamento que opera na impressão da cor da pele, ele opera de uma forma muito violenta no campo do simbólico. E aí não tenha dúvidas, o projeto era apagar da formação cultural brasileira qualquer vestígio das culturas não brancas. Ou seja, tudo aquilo que remete às Áfricas que pulsam no Brasil, às populações originárias, a muitos portugueses pobres, isso tem que ser apagado. É isso que explica a lei de vadiagem, que vigora no Rio de Janeiro, 1890, em que você diz que a vadiagem é crime, mas você não diz o que é vadiagem. A lei de vadiagem no Brasil serviu para criminalizar as manifestações culturais não brancas na cidade do Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe, e aí a gente completa esse painel onde João do Rio entra. O detalhe é o seguinte: a cidade em que João do Rio viveu é uma cidade profundamente marcada pela diáspora.
pela diáspora africana, pela diáspora cigana, pela diáspora judaica, mas certamente a diáspora africana é a mais impactante. Com um detalhe que perpassa a obra de João do Rio: o Rio de Janeiro assistiu encontros entre Áfricas que no continente africano provavelmente nunca ocorreriam. Porque pelo mar chegam ao Rio de Janeiro fundamentalmente escravizadas e escravizados bantus, que vêm sobretudo da região do Congo-Angola. Só que nós tivemos muito tráfico interno. Os iorubás da costa da Nigéria descem da Bahia, vão para o Rio de Janeiro. Os fons, os jesmari, os moçambiques, o povo mandingo, que vem do antigo Império do Mali, eles todos se encontram no Rio de Janeiro. E é fascinante, porque você lê João do Rio, existem pistas ali interessantes, e eu nem sei se ele percebeu isso. O sincretismo do Rio de Janeiro, o cruzo, a encruzilhada, é também intra-africana. Isso é algo que merece estudos ainda muito aprofundados. E chega ao ponto em que eu acho que é decisivo para entender João do Rio, a cultura carioca e, eu diria, o Brasil. Toda a diáspora, como dizia Paul Gilroy, é um empreendimento de morte. É um empreendimento que aniquila laço de pertencimento, sequestra a identidade, estraçalha o sentido comunitário da vida. Toda a diáspora faz isso. Qualquer uma. Mas se toda a diáspora aniquila o sentido comunitário da vida, toda a cultura de diáspora reconstrói de forma inventiva aquilo que foi aniquilado. Por isso não existe nenhuma cultura de diáspora que seja centrada no indivíduo. Todas elas se fundamentam na ideia de que a vida só é possível como um exercício coletivo de invenção do mundo. Você pense no Rio de Janeiro, os terreiros de macumba, as maltas de capoeira, os cordões carnavalescos, as escolas de samba. Ninguém aqui dentro é capaz de apontar uma referência de cultura de diáspora que seja centrada no indivíduo, porque não existe. Todas elas se fundamentam na reconstrução de modos coletivos de vida. As maneiras como você brinca, como você ama, como você luta, como você canta, como você celebra os seus vivos e celebra os seus mortos, como você reza, como você bate tambor, como você recria nas brechas de um projeto horroroso de exclusão, sentidos de beleza e de mundo. É essa cidade que impacta João do Rio, porque ele vive na encruzilhada por onde Exu passa com a sua carapuça. De um lado, coisa que o atraía, os bulevares, a cidade que se quer francesa, mas pulsando ali do lado, a cidade das vielas, a cidade dos becos, a cidade das profissões de rua, que João do Rio retrata muito bem na Alma Encantadora das Ruas. Até porque João do Rio vivia, em sua função de jornalista, em sua função de repórter, em sua função de cronista, em sua função de flaneiro, homem que vai. João do Rio vivia, eu percebo isso, entre o fascínio e o temor, entre o assombro com que ele via e a atração irresistível por aquilo que ele via. Que cidade era essa? E João do Rio transforma o temor num exercício de investigação, porque ele mergulha nisso. Me lembra muito aquela criança que acha que dentro do quarto escuro tem um monstro, e ela de repente teme o monstro,
mas ela não resiste, abre a porta e espia. E no fundo ela quer ver o monstro. E ele vai. E aí você vê um João do Rio temeroso, porque ele era um sujeito que vivia na encruzilhada da modernidade do Rio de Janeiro. Isso está muito presente na Vida Vertiginosa, né, que recebeu recentemente uma belíssima organização da professora Giovanna Daltri, que é a minha mestra de malandragem carioca, né? Tem trabalhos belíssimos a respeito disso. Ele sentiu os impactos disso, porque ao mesmo tempo em que aquela modernidade atraía João do Rio, aquilo amedrontava. Quando ele começa a registrar as coisas, né, que futuramente serão a alma encantadora das ruas, ele, por exemplo, temia o desaparecimento de várias profissões. Ele achava que, de certa forma, uma cidade estava morrendo para que outra cidade pudesse nascer. Então, esse ser disponível para o espanto, para o assombro, para o inusitado, está registrando tudo. Quando a gente pensa nas religiões no Rio, religiões no Rio é um assombro, porque vira um best-seller impressionante no início do século XX. Um livro capaz de vender 8, 10 mil exemplares no início do século XX é impactante. Religiões no Rio é composto de registros jornalísticos que João do Rio faz sobre as religiões que não são católicas. Tem uma outra coisa a respeito do catolicismo ali, mas não. Ele está investigando uma outra coisa. Num país que até a proclamação da República tinha sido oficialmente católico apostólico romano. E aí ele vai, e aí ele descreve. E eu vou confessar uma coisa para vocês abertamente. É um livro que incomoda. Porque João do Rio não foi um homem imune ao seu tempo. E no livro você tem várias passagens que destilam preconceito, sobretudo contra as religiosidades afro-brasileiras. O professor Muniz Sodré, absoluto pensador do Brasil, costuma dizer que a gente não pode correr o risco de julgar um homem com o olhar de uma época que não é a dele. Então é evidente que João do Rio ali, ele está espantado, ele fica até certo ponto incomodado com muita coisa, mas ele vai e ele registra. E eu me recordo que quando escrevi um ensaio sobre o Brasil chamado Umbandas, uma história do Brasil, a fonte para você entender a religiosidade carioca do início do século XX é João do Rio. Porque ele descreve, porque ele fala dos babalaôs, ele fala das iaôs, ele fala dos mussurumins, ele fala da cultura de terreiro, ele fala de tambor, ele registra cânticos. Então está ali, aquilo está ali, aquilo é o repórter que está descrevendo. Então ele é um sujeito consumido por essa cidade, consumido por esse impacto da modernidade, diante de coisas que definitivamente não eram aquilo que as pessoas imaginavam que a modernidade fosse. Eu acho que passa muito por aí um certo mergulho que João do Rio faz num certo momento na cultura portuguesa. Ele se transforma num defensor dos portugueses do Rio de Janeiro. Foi um sujeito avançado, um sujeito que, no fim das contas, né, defendeu precocemente direitos da mulher, direitos trabalhistas, colocou essas questões com muita contundência, inclusive em seu jornal, comprou brigas enormes, entra para a Academia Brasileira de Letras. Para muita gente, ele entra para a Academia Brasileira de Letras como uma espécie de vingança, porque João do Rio tentou ser diplomata, entrar para o Itamaraty, mas o barão do Rio Branco considerava, palavras do barão, que João do Rio era muito amolatado, afeminado e gordo para representar o Brasil diplomaticamente. Então você imagine o que era isso. Um João do Rio, tradutor de Oscar Wilde, um João do Rio cuja sexualidade despertava, né, os mais variados boatos e maledicências do Rio de Janeiro, mas sobre a qual ele não falava nada explicitamente. Então você imagine o que é isso.
entra para a academia, usa o fardão, ele é o primeiro, diga-se de passagem, a usar o fardão da academia. O fardão já existia, mas até então ninguém tinha coragem de utilizá-lo. Ninguém tinha coragem de utilizá-lo, e as pessoas ficam pensando, mas por que não usavam? Há quem diga que era por conta disso. Achavam que o fardão era um pouco enfeitado demais e não sei o quê, e João do Rio foi o primeiro que botou o fardão quando foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Arrumou, evidentemente, inimizades, arrumou amizades, mas entranhou-se de tal maneira na cidade que é impactante. É impressionante como, diante de um projeto de branqueamento, de um projeto civilizatório de recorte eurocentrado, ele vai ao terreiro, ele vai aos becos e vielas onde os chineses negociavam ópio, ele vai aos presídios, inclusive presídios femininos. Ele mostra que é possível contar uma certa história do Rio de Janeiro a partir das tatuagens que os presos tinham em seus braços. Há um texto da Alma Encantadora das Ruas em que João do Rio repara que era muito comum que os presos tatuassem símbolos referentes à monarquia brasileira, coroas, né, aquele negócio todo. Esse é um trecho que eu acho magnífico, né? O que leva João do Rio a desconfiar, tá, que o povo do Rio de Janeiro tinha uma simpatia enorme pela monarquia. José Murilo de Carvalho, outra referência fundamental do pensamento brasileiro, né, chegava a dizer que, de certa forma, isso está presente no nosso imaginário, basta ver o apreço que nós temos por imagens da monarquia, né? Nós temos escola de samba chamada Imperatriz Leopoldinense Império Serrano, mas nenhuma escola de samba se chama República da Serrinha, né? Não tem, né? Imperatriz Leopoldinense, mas não tem a primeira dama da Leopoldina, né? O rei das tintas existe, mas o presidente das tintas não existe. O rei da canção está ali, o rei da voz, mas ninguém descobriu quem é o presidente da voz. E João do Rio dá uma pista poderosa quando fala de tatuagem em presídio. Esse mergulho é absolutamente fascinante. E é por isso que eu acho, e isso talvez seja o mais relevante, inclusive, da escolha dessa homenagem, é a atualidade de João do Rio. Porque, no fim das contas, são dilemas de um Brasil que estão aflorados. De um Brasil onde a gente chama de intolerância religiosa o que deveria ser chamado de racismo religioso, porque opera na desqualificação dos saberes, das espiritualidades e das encantarias que não são brancas. Porque, no fim das contas, ninguém quer ser tolerado. Não é isso? É feio. Eu quero que você me tolere. Não. Eu quero exercer com a plena liberdade a minha maneira de encantar o mundo. Um João do Rio que coloca questões que envolvem o trabalho informal e os direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro. A gente tem discutido tanto isso, a informalidade, o ataque a direitos trabalhistas. João do Rio falava disso. Falava dessa questão. Falava de situações absolutamente insalubres em que muitos trabalhadores brasileiros, sobretudo trabalhadores da rua, viviam. A questão da mulher, ela está em João do Rio. Ele é contemporâneo quando levanta questões ligadas ao direito da mulher. Está ali. João do Rio é um sujeito pertinente para que a gente pense o sistema penal e carcerário brasileiro. Porque você lê João do Rio e vê como era infame o sistema carcerário do Brasil, e você conclui que em 2024 ele continua sendo infame.
O que, aliás, assusta mais e assombra em alguma medida é entender como, quando você lê João do Rio, você não está falando de um certo Brasil que passou. Você está falando de um certo Brasil que escancara os seus dilemas aqui, na nossa cara. Por quê? Porque o Brasil que João do Rio se preocupou em pesquisar, em reportar, com fascínio, às vezes com preconceito, com medo, com assombro, com alegria. Esse Brasil, gente, e é isso que eu acho que a gente tem que encarar de uma vez por todas. Na maior parte do tempo, o Brasil foi pensado como um projeto bem-sucedido de exclusão, de desigualdade, de concentração da riqueza. Nós somos um país desigual, não porque as políticas públicas deram errado, nós somos porque, na maioria das vezes, elas deram certo. Nós fomos projetados para excluir. Nós fomos projetados como um Estado colonial que queria que, no fim das contas, o Brasil fosse o país dos branquelos azedos como eu, e que atacou permanentemente os corpos não brancos, com o genocídio das populações originárias, com a escravização das populações que vieram do lado de lá do Atlântico, mas que surpreendentemente construíram formas de vida impactantes e que nos formaram. João do Rio subiu a favela, o Morro de Santo Antônio. João do Rio provavelmente esteve nos batuques que ocorriam na casa de Seata de Ossum, a tia Seata. Ele fala dos batuques, mas ele não diz exatamente onde, eram esses batuques. Mas ele está ali testemunhando a formação do samba urbano do Rio de Janeiro e está registrando aquilo. E é absolutamente impressionante, porque esse Brasil que exclui é um Brasil que tem como símbolo um pedaço de pau que bate no corpo, mas que acaba sendo transgredido em baqueta que bate no couro do tambor para inventar o mundo como samba. E ele está vendo isso. Não adianta mergulhar em João do Rio, nos textos de João do Rio, se isso não tiver uma dimensão de reflexão profunda sobre o Brasil que nós fomos, sobre o Brasil que nós somos, sobre o Brasil que nós pretendemos ser. Não adianta. Aquele Brasil de sobreviventes, que em alguns casos eram sobras viventes, porque não interessavam aquele projeto de consolidação do capitalismo brasileiro que naquele ponto se forjava. E a cidade do Rio de Janeiro, eu sou um carioca que posso dizer que não é uma cidade maravilhosa. Esse mito da cidade maravilhosa, de um carioquismo maneiro, afável, ele é perigoso, porque ele encobre violências terríveis, físicas e simbólicas, mas ele não consegue também derrotar as experiências sofisticadas de beleza diante do mundo. Isso é um detalhe que é absolutamente impressionante, isso é espantoso. Como é que a vida viceja onde o projeto é de morte, é de aniquilação? Ou a gente politiza a poética de João do Rio, ou não adianta. O desafio está colocado na nossa cara. E esse desafio é um desafio que ele vivencia. Ele vivencia como quem reporta, como quem escreve, como quem ousa, como quem está na rua, tanto que ele morre na rua. Ele morre dentro de um táxi.
Ele que era um sujeito assustadíssimo com um automóvel, né? Um símbolo da modernidade. Eu até falei num papo que a gente teve em São Paulo, que eu acho que hoje João do Rio ficaria horrorizado com o telefone celular, né? Ele ficaria tentando entender, rapaz, o que é isso? O automóvel, o símbolo daquele século XX que entra com tudo, o celular talvez o símbolo do século XXI. Mas está tudo retratado. Agora, tem uma coisa que eu acho importante, para a gente tecer um pouco mais de considerações e chegar a uma reta final. Eu, pelo menos, percebo em João do Rio, com toda a complexidade que a leitura de João do Rio impõe, com preconceitos que aqui ou ali aparecem, mas uma compaixão pelo povo da rua. Era o João do Rio que dizia que não tinha o menor interesse na classe média. Ele achava a classe média de um desinteresse completo. Ele gostava dos bulevares, né, dos salões da elite, ou então daquilo que João do Rio chegou a chamar de a canalha das ruas, né? A canalha das ruas, eu acho ótimo, aquela canalha da rua. Aquilo fascinava João do Rio. E o que é a cidade do Rio de Janeiro hoje? O que a gente vivencia no Rio de Janeiro? Como é que vão sendo construídos modos de vida onde, a rigor, é um absurdo que eles ocorram? João do Rio foi um sujeito que tentou perceber aquelas pessoas como sujeitos de suas próprias vidas. E ele escutava. Ele escutou. Ele escutou a mulher que estava presa. Ele escutou o sujeito que mastigava ópio no beco do chinês. Será que a gente escuta? Será que nós que estamos aqui, na festa da Flip, nós que estamos aqui no mercado de Exu, nós escutamos? Será que não consideramos que essas culturas de rua são incômodas ou, com muito boa vontade, pitorescas? E não reconhecemos os saberes efetivos que elas produzem? Será que a nossa relação com os batuques, com os sambas, com as espiritualidades negras, será que efetivamente nós reconhecemos isso como um manancial sofisticado de saberes? Ou será que é uma concessão pitoresca a um certo Brasil, que a gente imagina que seja um país onde haja algum tipo de construção consensual a respeito da identidade? Isso está em João do Rio. Será que quando a gente eventualmente vai num terreiro de macumba, vai num candomblé, a gente tem a dimensão de que ali existem práticas sofisticadas de lidar com o mistério e reconstruir sentidos coletivos de vida? Será que a gente entende a resposta que o Cartola dá quando fazem a primeira pergunta para ele numa entrevista para o Museu da Imagem e do Som? Cartola, de onde você vem? O Cartola não sabia de onde vieram os antepassados africanos dele. Foram sequestrados e trazidos para cá. Podem ter vindo do Congo, podem ter vindo da Guiné, podem ter vindo de Moçambique, podem ter vindo da costa da Mina, mas o Cartola vira-se e diz: eu venho de Mangueira. Nessa resposta simples, há um mundo a ser descortinado. Porque aí você vê que Mangueira representa uma dimensão profunda de reconstrução de sentido coletivo de vida, de pertencimento, de identidade, de sonoridade, de mistério, de beleza. Essas culturas que vicejaram, e pasme, a cidade francesa que João do Rio assistiu tentar se estruturar, eu vou dizer, a cidade francesa perdeu. Porque Mangueira vai desfilar no ano que vem falando sobre a sofisticação dos bantus que chegaram ao Brasil. Mas a cidade francesa já foi para Cucuia há muito tempo.
Então, esse mergulho extraordinário que João do Rio dá é um chamado. Esse chamado é um chamado para que a gente pense fundamentalmente o Brasil de 2024. Para que a gente festeje pensando o Brasil de 2024. Porque não adianta. João do Rio nasceu em 1881, morreu em 1921. O que o pensamento, a escrita, a figura, em que sentido continua nos incomodando? Em que sentido continua impondo desafios? Em que sentido está viva? Viceja. O que tem naquelas linhas? Por que são livros vivos, em carne viva? Isso é absolutamente fundamental. E aí, para não me estender mais, já que eu comecei contando um Itan, e eu disse que, como o Nego Bispo dizia, as coisas têm início, meio e início, eu quero contar uma outra história que diz muito sobre João do Rio. Mas como a primeira é um Itan iorubá, eu agora vou contar um Itan, um conto, não é um Itan, dos Bakongos. Aqueles que foram sequestrados, foram para o Rio de Janeiro, né, e fizeram em larga medida essa cidade afro-lusitana, cigana, judaica. A gente tinha rancho na Praça 11 que cantava marcha de carnaval em Yiddish. João da Baiana, quando perguntaram para ele de onde vem aquele pandeiro que ele toca tão maravilhosamente, ele respondeu: eu aprendi com os ciganos da Praça 11. O que é isso? Mas essa história dos Bakongos diz o seguinte. Ela diz que Zambiapungo, o Deus maior, e pensemos em João do Rio, vocês vão ver como eu vou chegar lá. Zambiapungo um dia ficou triste e desistiu da criação. Eu não vou criar mais ninguém. Eu não vou criar a humanidade, eu não vou criar as mulheres, não vou criar os homens, as crianças, porque eu estou triste. E aí, a Luvaiá, uma das divindades do Congo, o Inquice, virou-se para ele e disse: Zambi, e se nós conseguirmos lhe alegrar? Zambi disse: se vocês me alegrarem, eu posso dar continuidade à criação, mas me alegrem. E aí, todas as divindades do Congo tentaram, de alguma maneira, tirar um sorriso de Zambiapungo. Matamba, a senhora dos relâmpagos extraordinários, manda a tempestade mais bonita. Mas Zambiapungo não ri. Vungi, que gostava muito de dar cambalhotas e tal, faz malabarismos. Zambiapungo aplaudiu, mas não riu. Dandalunda, a grande senhora das águas, manda todos os peixes coloridos para que Zambi veja. Ele vê, mas ele não ri. Lembarenganga manda um cortejo belíssimo de caramujos, pombas brancas. Zambi não ri. Faltava um último Inquice, Zazi, aquele que os iorubás chamam de Xangô e cujo dia é a quarta-feira. Zazi virou-se e disse: eu sou o Inquice do fogo. Zambi, espere. E aí Zazi foi para a floresta e viu um tronco de árvore caído. E viu um carneiro. Ele imola o carneiro, distribui a carne entre os deuses do Congo que se alimentam, tira a pele do carneiro, com o fogo, ele transforma aquele tronco num tronco oco, bota a pele do carneiro em cima da parte oca do tronco e com o fogo estica. E assim ele cria Ngoma, o primeiro tambor do mundo. Criado o Ngoma, Zazi entra na sala onde estava Zambiapungo, tocando o tambor. Congo é o nome desse toque. Um toque que João do Rio viu e registrou nas macumbas do Rio de Janeiro.
e um toque que é mais ou menos assim, tum, 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 taco, taco, tum, taco, taco, tum, dum, taco, taco, tum, taco, taco, tum, dum, 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 taco, taco, tum, taco, taco, tum, dum, taco, taco, tum, taco, taco. E João do Rio percebeu e não entendeu que eles cantavam se saudando com coisas do tipo Edmando Lunda Angolessie Lunda Muxicongo Ingua Inquicie Lunda Muxicongo Edmando Lunda Angolessie Lunda Muxicongo Ingua Inquicie. Nós somos o povo Lunda, nós somos muxicongos e nós viemos dançar. E aí todos os deuses do Congo dançam também. E Zambiapungo ri. E quando ele ri, ele diz: eu vou criar a humanidade. Mas eu vou criar por quê? Porque eu acho que as crianças, as mulheres e os homens precisam ouvir o tambor e precisam conhecer a festa. Por isso os muxicongos dizem que a humanidade é filha do tambor. Ela é filha da festa. Por isso, o povo do Rio de Janeiro, Banto, Muxicongo, que inventou o samba, prestou a João do Rio, em 2010, a maior homenagem que um carioca pode receber. Ele foi enredo de uma escola de samba, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. E num trecho do samba do Império Serrano, o Império dizia, e é um samba lindo, por quê? Porque é a cidade do Rio de Janeiro chamando João do Rio. Venha, a cidade é uma entidade, a rua é uma entidade, a rua é uma espiritualidade, a rua é o lugar em que a vida está acontecendo na dimensão da beleza, do espanto, do susto. E a cidade chama João do Rio dizendo o seguinte: vem que o império te leva, vem recitar poesias e canções pelos bulevares e vielas, vem ouvir o canto das favelas, vem que o império te leva, vem recitar poesias e canções pelos bulevares e vielas, vem ouvir o canto das favelas. A cidade chamou, e João do Rio foi. E por isso, esse João do Rio, com esse enterro magnífico que nós vimos, está mais vivo do que muita gente que está viva, mas que não dança mais. Esse é o João do Rio que a gente saúda, nós precisamos disso. A festa é uma maneira bonita de celebrar a vida, ela não tem nada de alienada, há um sentido de transgressão que nós, domesticados por essa chatice da cidade que se quis francesa, né, corremos o risco de perder. Beto Sem Braço dizia: o que espanta a miséria é festa. A miséria existencial, a miséria afetiva, a miséria espiritual, a miséria econômica, porque não há uma economia da festa. Então a gente hoje está abrindo o caminho, a gente está botando padê para Exu, a gente está chamando o João do Rio, porque na cultura das ruas e do samba, quando você evoca quem se foi, mas permanece, você diz: chama, chama, como disse Paulinho da Viola, né? Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. Beba do samba, beba do samba, beba do samba, beba da chama também. O samba é o que nós temos de mais potente, do ponto de vista da organização do mundo como aventura de beleza. Por isso, eu queria concluir com o samba, dizendo agora como os velhos sambistas diziam: chama João do Rio. Muito obrigado.
Obrigado, gente. Muito obrigado.